Bomba! Mota enfrenta Lindenberg e expõe a esquerda e puxadinho do PT em polêmica sobre o STF. Constante proposta de emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Só nos cabe aqui, depois de recorrer à CCJ, recorrer ao Supremo Tribunal Federal em cima desse artigo. Acolhemos a questão de ordem de Vossa Excelência e é um direito de Vossa Excelência ir ao Supremo, como Vossa Excelência faz quase que diariamente. Requerimento de retirada de pauta. Requer a retirada da PEC 3/2021 da pauta da presente sessão. Até porque o senhor, um presidente jovem, que foi eleito com ampla maioria dessa casa, eu quero fazer um apelo, não porque eu não concorde com a decisão, eu vou recorrer, está tudo certo e faz parte da democracia. Mas eu quero fazer um apelo para a gente não transformar essa casa em qualquer coisa vale, qualquer coisa serve. Eu quero fazer um apelo para Vossa Excelência, até porque o senhor é jovem, tem um futuro pela frente e tem vários parlamentares aqui indignados, porque ontem, presidente, eu senti muito orgulho dessa casa. Quando essa casa deu a resposta e disse não ao voto secreto, eu senti muito orgulho dessa casa. E eu falei, que bom que os parlamentares estão desprendendo, né, do cabresto do líder ou do dono do partido. Isso é uma coisa maravilhosa, porque respeito ao líder partidário precisa ter sim. É claro que existe um líder do partido que precisa ser respeitado. Agora, subserviência, cabresto e obrigar a votar de uma determinada agenda que não concorda, está errado. Então eu senti muito orgulho, porque muitos parlamentares aqui se desprenderam desse cabresto nojento, que é controlado com dinheiro, que é controlado com emenda, que é controlado com fundo eleitoral. Então eu senti orgulho de muitos parlamentares aqui que eu nem tenho contato. Então foi lindo o que foi feito ontem, em nome da população brasileira, dizendo não ao voto secreto. E quando a gente chega hoje e vê um golpe, um movimento antidemocrático, um movimento antirregimental, que tudo se justifica, realmente dá vergonha de novo. Então eu acho que a todos os nossos colegas que votaram não ao voto secreto, que a gente também tem que votar não a presidente de partido ter foro privilegiado, que é uma pouca vergonha. Quem que vai colocar digital nisso, gente? É uma pouca vergonha. Ao invés de reduzir 55 mil autoridades, ao invés de reduzir o foro privilegiado, a gente está aumentando. Isso daqui é indecente. Presidente de partido tem que ser julgado como qualquer um. Entretanto, para afastar qualquer dúvida acerca da regularidade do procedimento adotado por esta presidência quanto a esse assunto, passa-se a análise dos textos que serviram de suporte à referida emenda aglutinativa. Trata-se dos textos que são objetos dos destaques de números 13 e 17, em que pese tais destaques tenham, em tese, a intenção de suprimir trechos da norma em formação, ressalta-se que, com a alteração regimental implementada por meio da resolução número 21 de 2021, não há mais no regimento interno da Câmara dos Deputados previsão de destaques supressivos. Assim, os referidos destaques, não obstante a intenção de seus autores, têm o condão de separar partes do texto para votação em separado. Dessa forma, tais trechos que, repise-se, foram aprovados pelo plenário em primeiro turno, ainda não foram apreciados em segundo turno e, portanto, estão aptos a servirem de suporte para a emenda aglutinativa. Ademais, importa destacar que a prática regimental tem reconhecido, de forma reiterada, a possibilidade de utilização dos trechos destacados como base para a formulação de emenda aglutinativa. Essa interpretação reforça o princípio da continuidade das deliberações e garante a regularidade do processo legislativo. Parabenizar a Vossa Excelência. Não se deixe levar por esses comentários
de pessoas hipócritas que verdadeiramente gostam de ser desmoralizado pelo Supremo Tribunal Federal. E Vossa Excelência está correta, porque a maioria do plenário quer o que Vossa Excelência fez. O parlamento se decide pela maioria, e a maioria concorda com o que Vossa Excelência fez. Por isso, ignore esses comentários, ignore essas coisas absurdas que sempre vêm do lado esquerdo, né? Presidente. Desmoralização é o que a gente está cansado aqui de receber, porque quando a gente ganha aqui, os deputados da esquerda vão lá no puxadinho deles, no STF, e acaba resolvendo o problema. De questão de ordem da deputada Talíria Petroni, que em síntese alega haver irregularidade no suporte da emenda aglutinativa número 1, assim como violação do artigo 60, parágrafo 5º da Constituição Federal, e de questão de ordem de autoria da nobre deputada Sâmia Bonfim, que em síntese argumenta que a emenda aglutinativa seria inconstitucional. Além disso, a deputada faz críticas ao mérito da matéria. Não assiste razão às nobres deputadas. Quanto ao primeiro questionamento, esclareço que, diferentemente do alegado, a emenda aglutinativa número 1 não trata de fusão de destaques, mas sim de trechos do substitutivo que estavam destacados. Substitutivo, como se sabe, é tipo de emenda. Ressalto ainda que não há que se falar em ofensa ao princípio da irrepetibilidade, previsto no artigo 60, parágrafo 5º da Constituição Federal, porque não há, no caso concreto, rejeição ou prejudicialidade da proposta de emenda à Constituição. Em relação ao segundo questionamento, esclareço que, nos termos regimentais, a questão de ordem não é instrumento apto para se arguir questões referentes ao conteúdo da proposição em apreciação pelo plenário, seja quanto à sua constitucionalidade, seja quanto ao seu mérito. Presidente, eu vou recorrer e eu peço que consulte o plenário sobre efeito suspensivo, presidente. Presidente, a minha resposta, por favor. Darei a resposta a seguir, deputada Adriana. O regime de votação, ele é um regime feito pelo Infoleg, não sendo possível aferir visualmente a questão de 1/3 aqui no plenário, portanto não temos como conceder a Vossa Excelência. Presidente, vamos abrir o Infoleg. Então, eu fiz um pedido regimental, presidente. Eu quero nominal, presidente. Nominal, presidente. Então apoiamos efeito nominal para efeito suspensivo, presidente. Vamos. Não existe previsão regimental. Presidente, não precisa... Como não existe, encerrada presidente? a votação. Presidente. Então, presidente, já deixa o pedido uma questão de ordem. Sim, 314, não 168. Muito bem. Aprovada a emenda, ficam prejudicados os destaques número 13 e 17. Muito bem. Presidente. Questão de ordem, presidente. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal. Verificação! Jesus, tá na descrição pra vocês fortalecerem o NB News no like. Nossa tropa que mais compartilha a direita no mundo. Então junte-se a nós. Até a próxima. Tchau, tchau.